Fala pessoal, sou o Arthur Juan, este é o meu canal, beleza? Pessoal, quero convidar você desde já para se inscrever no meu canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas através deste conteúdo, beleza? Pessoal, hoje vamos tratar um pouco sobre a legislação federal, a lei de 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, é a lei que versa sobre o tema crimes ambientais, a lei de crimes ambientais, uma lei que está aí em ascensão, tem crescido bastante, né, a demanda nos editais, nos concursos públicos, a procura dessa lei, e vamos trazer um pouco a respeito dessa legislação. Aparentemente, eu vou separar esse vídeo também em 2 ou 3 vídeos, né, para que não fique tão extenso, né, e não canse vocês, mas essa lei, ela se divide em algumas partes interessantes, né, porque quando falamos de crimes ambientais, nós vamos trabalhar aí muitos aspectos. Ela vai ter a parte geral e também ela tem a parte especial, e também na parte especial ela tem as infrações administrativas, as questões administrativas, e também tem a parte dos crimes propriamente dito ambientais. Então vamos trabalhar um pouco neste momento sobre a parte geral da lei 9.605. Como de praxe, eu sempre digo que é importante você decorar o número da lei, porque é tão importante também, a título de sua curiosidade, conhecer qual é o número, quando ela foi criada, qual foi o ano, né, quando ela foi ali, né, podemos dizer assim, promulgada. Então é importante isso para título de curiosidade, beleza? Sem mais delongas, quero mais uma vez convidar você aí para se inscrever neste meu canal, beleza? Então se inscreva no canal, dá aquele like e me ajuda também a divulgar este canal. Vamos para o vídeo. Artigo 1 está vetado, vamos para o artigo 2, que diz o seguinte: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes culminada na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitar. Pessoal, a lei de crimes ambientais, ela vai trazer questões, e ela vai responsabilizar o poluidor, né? Aquele que denegriu ali o meio ambiente, porque a lei ela vem visar justamente isso, a proteção da fauna e da flora. Quando você falar de flora, um bisu aí para que você compreenda melhor. Quando você falar de flora, você tem que lembrar de florestas, né? De meio ambiente propriamente dito. E quando nós falarmos de fauna, nós podemos lembrar dos animais silvestres, né, dos animais em extinção, os animais que estão aí, né, raros, atos de pesca. Então, vamos lembrar isso. Quando falarmos de flora, é floresta, é matas, é meio ambiente mesmo, né? Então, quando falarmos de fauna, nós estamos relacionando a respeito dos animais, na nossa fauna. Então, a lei ela vem proteger isso, os animais, a nossa Amazônia, nosso meio ambiente que tem sido muito maltratado pelos seres humanos, né? Infelizmente por isso. Então, a lei ela vem responsabilizar, seja qual for a pessoa, né? Nós não vamos entrar aqui na teoria, né? Que existem muitas correntes teóricas sobre a responsabilidade civil, essas coisas. Mas aqui, nesse artigo 2, ele traz a todos os tipos de pessoas que estão sujeitos a serem responsabilizados, né? Então aqui o artigo 2 fala sobre isso. Então decora aí esses 3 tipos, esses 6 a 7 tipos que tem aí de profissões, podemos dizer assim, ou representantes de empresa, ou funções técnicas, enfim. Quando ele vai falar ali, né, do órgão técnico, auditor, gerente, preposto, né, representante da empresa, enfim. Vão responder também na medida de suas culpabilidades, beleza? Então, o artigo 3, ele vai versar agora sobre as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas que são também pessoas com os mesmos direitos fundamentais como qualquer pessoa humana, porque também são pessoas jurídicas e estão ali, vamos dizer assim, respaldadas pelos direitos fundamentais também elencados no artigo 5º, e também outros direitos que concernem a pessoa jurídica. Mas o artigo 3 ele é claro quando ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Então, as pessoas jurídicas elas também estão sujeitas a serem responsabilizadas. Não é responsabilizada apenas a pessoa física, mas a pessoa jurídica em si. É interessante isso porque a pessoa jurídica, como eu falei, ela é detentora também de direitos e também de obrigações. Então, o princípio do crimes ambientais, da lei de meio ambiente, do direito ambiental, podemos dizer que ele é muito claro quando fala a respeito da degradação, do poluidor pagador, podemos dizer assim, do princípio de reparar os danos causados. Então, o crime ambiental, quando for configurado, fala que a pessoa jurídica, se ela cometer uma infração ambiental, ela está sujeita, no tocante a ser responsabilizada nas 3 esferas: a esfera civil, a esfera administrativa e a esfera penal. É o que nós chamamos no direito de tríplice responsabilidade. Então aqui as empresas, né, podemos dizer assim, pessoas jurídicas mesmo, né, outras empresas jurídicas também, elas estão sujeitas a responder nessas 3 esferas quando elas cometerem ali infrações e usarem, podemos dizer assim, a situação, o delito, numa questão de decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Então tem que usar em questão de interesse ou benefício da sua entidade. Então esse é o artigo 3º, onde trata da responsabilidade da pessoa jurídica. O parágrafo único diz: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Veja que quando ocorre a infração ambiental, o crime ambiental propriamente dito, as pessoas jurídicas, elas, quando serão responsabilizadas, elas não acabam excluindo aquelas pessoas, aqueles prepostos, aquelas pessoas que estão representando também a empresa. Então a responsabilidade ela se divide, a responsabilidade ela acaba incidindo tanto como sobre uma pessoa física como uma pessoa jurídica ao mesmo tempo. Não há o que se responsabilizar somente em uma pessoa. Então aí vai entrar muita doutrina, muitas questões aí, podemos dizer, pragmáticas no sentido do direito ambiental, onde vão dizer que a pessoa jurídica não deve responder porque ela é uma pessoa jurídica e quem deve responder só é a pessoa física. Mas aí não é a corrente que o Brasil adota. O Brasil, ele já, com posicionamento de Tribunal Federal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele diz sim que realmente a pessoa jurídica, ela também está responsabilizada, né, dentro das suas competências, de suas ações, e também as pessoas físicas também. Então, ainda que uma pessoa jurídica ela tenha cometido um crime, a pessoa física, que é o que comanda ela, podemos dizer assim, também vai repartir esse dolo ou essa culpa. Não importa. O que importa para o direito ambiental é que o poluidor ele seja, vamos dizer assim, o pagador, é que ele seja também a pessoa responsável por ajudar, por indenizar e tentar minimizar aquela situação degradante que ocasionou no meio ambiente, beleza? Então, essa questão aqui diz que a responsabilidade, vou repetir, a responsabilidade, isso cai muito em prova, já fiz prova que caiu esse artigo, esse parágrafo. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, beleza? Artigo 4º diz: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Sem muito importância esse artigo, mas lembre-se que a pessoa jurídica ela pode ser sim desconsiderada em razão dos obstáculos que ela venha ocasionar e ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. É como eu falei na questão do poluidor pagador. Capítulo 2 vai falar sobre a aplicação da pena, então isso também é muito importante para todos nós. Veja o que diz o artigo 6º.
Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Inciso 1. Olha o que a autoridade competente deve observar no quesito da penalidade, da gradação, da imposição da penalidade. Inciso 1. A gravidade do fato. Então, o juiz ele pode analisar aqui de imediato a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3. A situação econômica do infrator no caso de multa. O juiz não pode aplicar ali, vamos dizer assim, uma pena de multa de 100 mil reais para uma pessoa que é assalariada. O juiz aí vai ter que usar do princípio da proporcionalidade e a razoabilidade no tocante à multa. Então o juiz tem que ser ali, vamos dizer assim, ponderado e usar de uma equidade ali na aplicação da multa. Então está aí os 3 incisos sobre a imposição da penalidade pela autoridade competente, quando ele vai ali, vamos dizer assim, colocar a pena sobre o apenado. Então ele tem que usar esses 3 artigos aí como princípios para norteá-lo no tocante às infrações. Artigo 7º vai dizer: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando... Veja que as penas privativas de direito são autônomas, né? Independem, mas substituem as privativas de liberdade em algumas situações. E quais serão? A pena restritiva de direito, ela é autônoma e substitui a pena privativa de liberdade quando, inciso 1, tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Então aí pode haver uma inversão, né, nos crimes que ocorrerem uma pena menor a 4 anos, né, as penas restritivas de direitos elas substituem as privativas de liberdade, né? Então a restritiva de direito elas podemos dizer que é mais branda, né? A privativa de liberdade ela é um pouco mais pesada, né? Porque a liberdade ela custa caro, né? Há quem fale que a questão do direito ir e vir é o maior dos direitos, mas aí todos os direitos são relativizados, né? Há até uma briga sobre isso, mas enfim. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção. E parágrafo único, as penas restritivas de direito a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, né? Então, se você cometeu uma infração e a sua infração foi de 3 anos, o juiz lhe condenou por 3 anos, seria condenado por 3 anos de pena privativa de liberdade, você seria preso, iria pro xadrez mesmo agora, iria descer ali para o presídio, vamos dizer assim, e o juiz ali ele leva em consideração, ele olha ali as circunstâncias e ali ele aplica a pena restritiva de direito, ele não aplica a pena privativa de liberdade, uma vez que você cometeu uma infração de até 3 anos de pena. E aí o juiz ele inverte, ele lhe faz fazer uma outra, alguma outra pena restritiva de direito. E essa pena restritiva de direito, ela, por ser restritiva de direito, ela não pode ser nem menor nem maior. Ela tem que ser na mesma proporcionalidade como era a restritiva de liberdade. Então, as penas restritivas de direito que foram alcançadas, elas deverão ser concluídas no mesmo prazo, conforme era a pena privativa de liberdade. É o que está no parágrafo único, beleza? Artigo 8, as penas restritivas de direito são. E aí ele vai começar agora a explicar o que é pena restritiva de direito, vai falar sobre outras situações aí relacionadas às penas, e ele começa aqui explicando o que é uma pena restritiva de direito, ou quais são, na verdade. Inciso 1, prestação de serviços à comunidade. Você vai prestar um serviço ali comunitário, é uma pena restritiva de direito. Inciso 2, interdição temporária de direitos. Inciso 3, suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 4, prestação pecuniária. Então ali um valor em pecúnia,
né? Tem um valor ali, tem um ônus, tem um dinheiro ali em jogo, vamos dizer assim. E quinto, inciso quinto, recolhimento domiciliar. Agora que ele traz no artigo 8 o que são, quais são as penas restritivas de direito, ele agora vai trazer no artigo 9 por diante cada inciso desmembrado. Ele vai começar agora a explicar o que são, como são essas penas restritivas de direito. E ele começa pelo artigo 9, porque no inciso 1, nós falamos no artigo 8, inciso 1, sobre a prestação de serviço à comunidade. Aí agora no artigo 9 ele explica o que é essa prestação de serviço à comunidade. E ele diz, a prestação de serviço à comunidade, no artigo 9, consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, grife aí o nome gratuitas, junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação. E, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito, já é outra explicação, o que é outra pena restritiva de direito. A pena de interdição temporária de direito são a proibição do condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou qualquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, caso de crimes dolosos, e de 3 anos nos crimes culposos. Grifa aí, doloso 5 anos, culposo 3 anos. Beleza? Artigo 11. A suspensão da atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária, olha aí, consiste no pagamento em dinheiro. Foi o que nós falamos, pecúnia. Lembra, dinheiro, a vítima ou a entidade pública ou privada, com fim social de importância fixada pelo juiz. Eu já fiz uma prova em Toritama, onde aí essa parte fixada pelo juiz estava dizendo lá na prova fixada pelo réu. Então estava errada a questão e eu me lembrei logo nisso, na época que eu fiz a prova, e acertei a questão, porque a questão dizia que era fixado pelo réu. Mas aqui a lei diz que a sentença, quando vier a questão do pagamento pecuniário, o valor que há de ser pago, né? O poluidor pagador, o princípio do meio ambiente, do direito ambiental, ele deve ser fixado pelo juiz, nada de réu. Não inferior a um salário mínimo, sempre no mínimo será um salário mínimo, né? Vai levar em consideração, né, o ano, né, a questão, qual é o valor do salário mínimo no ano ocorrido pelo crime. O salário mínimo nem superior a 360 salário mínimo. Então, o máximo é 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado infrator. Artigo 13, agora vai falar mais uma vez de outro tipo de pena restritiva de direito, que é o recolhimento domiciliar, que baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, esse aí é o detalhe, sem vigilância, trabalhar, frequentar, curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Beleza? Então, show de bola. Esses artigos aí explicando as penas restritivas de direito. Vamos partir agora para os atenuantes. Se o Everton quer atenuante, gente, atenuante são circunstâncias que vão diminuir a pena, né? É um privilégio que você recebe, né? Não é um perdão, é um privilégio que você recebe para que esse benefício sirva para que você venha ter a sua pena reduzida. Então o artigo 14 diz: são circunstâncias que atenuam a pena. Quando falar de atenuar, é questão de diminuir a pena, abaixar a proporção dos dias. Os dias vão ser abreviados, a gente vai ser beneficiado em razão de alguma outra situação aí que vai estar nos incisos explicados. São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Então aí fala do baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Inciso 2. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa de degradação ambiental causada. Inciso 3. Comunicação prévia. Veja que é uma comunicação prévia. Não é uma depois, é uma coisa antes. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4. Colaboração
com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então essas circunstâncias aí, elas diminuem um pouco a pena do apenado. Artigo 15º diz, são circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Então agora se uma diminuir, agora a outra agrava, ela piora a situação do poluidor. Artigo 5º diz, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1, reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então aconteceu que eu cometi um crime, fui preso, solto, e agora eu vou cometi outro crime ambiental, sou preso de novo. A minha pena, ela não será sempre assim, mas ela poderá incidir um agravante. Por quê? Porque eu agora sou reincidente, né? Eu tenho que cometer crimes ambientais propriamente, e não infrações administrativas, crimes civil, crimes penais na natureza de outra esfera. Tem que ser na natureza ambiental o crime, para que possa incidir a reincidência. E no inciso 2 vai trazer outras circunstâncias que o agente cometer, que também agravará a pena dele. Ter o agente cometido, inciso 2, ter o agente cometido a infração, a linha A, para obter vantagem pecuniária. A linha B, coagindo outrem para a execução material da infração. A linha C, afetando ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou meio ambiente. A linha D, concorrendo para danos à propriedade alheia. A linha E, atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso. A linha F, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. A linha G, em período de defesa à fauna. Defesa é proibido, pessoal, em períodos proibidos à fauna. A linha H, em domingos ou feriados. A linha I, à noite. Domingos, feriados à noite são momentos em que as autoridades elas estão, podemos dizer, uma demanda até menor, porque o fluxo de pessoas é pequeno, então não que as autoridades elas param de trabalhar, mas fica mais um pouco assim, tranquilo. A ronda pode, em outras palavras, né? A maioria das vezes é assim. Então, nesse momento, se o agente poluidor, o causador de danos à flora, à fauna, ele cometeu um crime, ele vai incidir um agravante. Por quê? Porque nesse período onde as pessoas talvez estejam descansando, né? Período diferente, então aí ele comete o crime, ele se aproveita dessa fase para cometer um crime, e aí entra um agravante contra a vida dele. A linha J, em épocas de seca ou inundações. A linha L, no interior de espaço territorial especialmente protegido. A linha M, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. A linha N, mediante fraude ou abuso de confiança. A linha O, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. A linha P, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. A linha Q, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Veja que aqui, quando ele atinge as espécies elas têm que estar listadas. Já vi prova que diz que era qualquer tipo de espécie, né? Mas não, é só aquelas que estão listadas em relatórios. E de quem é que faz esse relatório? O relatório ele é feito pelos oficiais das autoridades competentes, beleza? Atingidas espécies ameaçadas listadas em relatório oficiais das autoridades competentes. A linha R, facilitada por funcionário público no exercício das suas funções. Ele procrastina, né? Ele sai da função. Artigo 16. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, esses 3 anos aqui também eu vou dar uma grifada, quem tiver aí com marca-texto. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2 do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. Então aí, se o juiz vê que não foi suficiente, ele pode aumentar a multa até 3 vezes nessa questão do valor máximo. Mas difícil também isso acontecer, né? São questões que dificilmente caem na nossa prova, mas vamos passar por aqui ainda.
Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Então, aqui diz que a sentença penal condenatória, né, quando sai o resultado da sentença, ali se o juiz ele vai vamos dizer, condenar a pessoa, não que necessariamente tem que ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos, mas quando for possível, né? Porque diz assim, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos. Então, poluidor pagador, não necessariamente sairá na sentença o valor concretamente falando, olha, o valor é X, mas sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Ele pode pagar agora e, se não der certo, vai ter que pagar de novo até sim reparar o dano. É o princípio do poluidor pagador, como nós falamos. Parágrafo único. Transitada e julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. E o artigo 21, as penas aplicáveis, isolada, cumulativamente ou alternativamente, às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto do artigo 3º, são. Então agora são penas apenas às pessoas jurídicas, que incidirão somente sobre as pessoas jurídicas. Essas penas, elas podem ser cumuladas, elas podem ser tanto multa, que está no começo, ali do inciso 1, como pode ser também, primeiramente, uma prestação de serviço à comunidade e não uma multa, por exemplo, porque elas são alternadas, então não estão ali numa ordem respectiva, mas elas estão alternadas. Elas podem ser também juntas, porque elas são cumulativas, ou alternadas, ou isoladamente, apenas uma multa, aí resolve-se a situação ali. Vamos ver aqui o artigo 21, que são as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, que é multa, restritiva de direitos e prestação de serviços a comunidades. São essas. E agora ele explica um pouquinho das penas restritivas de direitos às pessoas jurídicas. As penas restritivas de direito das pessoas jurídicas são suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, valores, né, subvenções ou doações. Parágrafo 1. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Artigo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, o prazo máximo é de 10 anos. Artigo 23 vai falar sobre a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, que consiste em custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de reparação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. E, para finalizar, o artigo 24 diz: a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim, com a finalidade de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, a pessoa jurídica aqui, no momento que ocorrer a infração, se ela vir a ocultar a prática, se ela vir fazer meios que prejudiquem ali a investigação ou algo do tipo, ela pode ter a sua liquidação forçada. O que é isso? É a morte da empresa. Eu vi um professor falando sobre isso, é a morte da empresa. É quando sai a sentença final ali, olha, a pessoa jurídica acabou-se. Não existe mais SR Sapatos.
não existe mais uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, digamos assim. Então, aqui a liquidação forçada é a morte da empresa. Ela foi liquidada. Beleza? E o capítulo 3, para nós finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, fala da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25 é importante. Veja só o que diz. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Então, quando ocorre a infração, se tem, vamos dizer assim, os instrumentos, eles devem ser apreendidos. Quando os produtos eles são apreendidos, e os instrumentos também, lavra-se os autos, os respectivos autos do processo. Então, é interessante isso, porque eu já vi isso também cair em prova. Isso é muito importante para a nossa prova também. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1 diz: os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins geológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Então, os animais, em regra, serão libertados. Quando não, vai vir a exceção, que é a questão da medida mais viável, né? Que é recomendada pelas autoridades sanitárias, né? Pelas questões sanitárias, entregue a jardins zoológicos, fundações e entidades semelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1 deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Então, não basta apenas pegar o animal ali para o entregar de volta à sua natureza, ao seu lugar habitacional de origem, mas também até entregar até lá o lugar da natureza que ele deve voltar para a sua flora, para a flora, tem que cuidar bem do animal para que ele não seja entregue também de toda forma, né? Se ele estiver machucado, né, que as autoridades vão lá, né, cuidar daquele animal para só então soltar ele, né? Porque não adianta pegar um pássaro com a asa quebrada e você soltá-lo, que ele vai cair. Então, não adianta de nada. Então, é justamente isso que esse parágrafo está dizendo. Que até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1 deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico, né? Então, eles têm que estarem sendo cuidados, bem tratados. Parágrafo 3º diz: tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. E o parágrafo 4º diz: os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão distribuídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Bem parecido os dois parágrafos. Artigo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Então, a reciclagem aí entra em ação. Da ação e do processo penal, o capítulo de número 4. Diz assim: nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação. Então, aqui nesse quesito, as ações, lembre-se que sempre serão pública incondicionada. Em especial, muitas leis, né, a grande maioria, podemos dizer assim, são de ação pública incondicionada, né? Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, a própria agora Lei de Crimes Ambientais, muitas leis, né, que voltadas para essas legislações federais, elas são de ação pública incondicionada. Beleza, pessoal? Vamos para o artigo 27 agora, para finalizar. Que, vamos até o 28, salvo engano, a parte especial. Artigo 27 diz: nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa prevista no artigo 76 de Lei número 9.099, de 26 de
setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Dificilmente isso também vai cair na nossa prova. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei com as seguintes modificações. Falar aí do GCRIM. Inciso 1. A declaração de extinção da punibilidade que trata o parágrafo 5º deste artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1 do mesmo artigo. No inciso 2 diz: na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano com suspensão do prazo da prescrição. Eu creio que aí o examinador ele não deve colocar isso na tua prova, né? Porque ele vai colocar uma coisa mais relacionada de fato ao crime ambiental, a condutas danosas à fauna e à flora. Mas aí também está a título de leitura, né? Importante também, mas eu não dou tanta importância para esses artigos aí, porque eu creio que o legislador ele quer sim enganar você, pegar você de surpresa, mas eles também usam o bom senso, né? De colocar, alguém reclama, por exemplo, eu errei porque ele pediu crimes, ele pediu penas, né? E a pena faz parte, né, de uma prova. Infelizmente não é de conhecimento, mas ela faz parte. Então eu prefiro estudar mais penas do que estudar esses artigos aqui aleatórios. Mas vamos para os artigos aleatórios. Inciso 3 diz: no período de prorrogação não se aplicarão as condições dos incisos 2, 3, 4 do parágrafo 1 do artigo mencionado no caput. Inciso 4 diz: fim do prazo de prorrogação, proceder-se à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 deste artigo, observado disposto no inciso 3, e o 5 diz: esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Beleza, pessoal? Então aqui, nós ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos tratar um pouquinho sobre os crimes contra o meio ambiente, né? Nós falamos um pouco agora sobre a parte geral, que é do artigo 1 até o artigo 28. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para a tua vida, se você gostou dessa aula, eu peço humildemente que você se inscreva no meu canal, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas, né? No decorrer desse dia estaremos postando a sequência dessa aula, beleza? Forte abraço, que Deus continue te abençoando.